Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a professora Dinéia Fontoura, mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Na conversa de hoje, Dinéia, nós estamos falando sobre ensino religioso numa perspectiva pluralista. Sim. Quando você fala em teologia pluralista, como você começou a explicar no primeiro bloco, você está falando numa das perspectivas para o diálogo interreligioso. Sim. E há outras, além da perspectiva pluralista, há também a perspectiva exclusivista, a perspectiva inclusivista e essa, então, pluralista. Você poderia explicar cada uma delas, né, para a gente ter o contexto, né, geral desse debate? Então, por exemplo, o que seria um debate teológico em chave exclusivista, né, por exemplo? A teologia exclusivista, ela firma-se apenas num axioma que fora da igreja não há salvação. Então, pelo menos foi no início do catolicismo, né? Foi esse o axioma que firmou essa teologia. Mas a teologia, o exclusivismo, ele acredita que existe somente uma religião salvífica, somente um Salvador. Então, a minha proposta inicial do meu trabalho, inclusive, foi verificar nas escolas como que se esses paradigmas da teologia pluralista estavam qual estaria mais presente. Então, no campo católico, nós temos esse axioma: fora da igreja não há salvação. Então, foi o que mais vigorou até o século XX no cristianismo, foi esse. No protestantismo, ele foi firmado só a graça, só a fé, estão fora disso, só em Jesus está a salvação. Então, ela não aceita que há salvação em outras religiões em hipótese alguma. Sim. O que seria a perspectiva inclusivista, que é essa, então? O inclusivismo, ele já abre, ele dá um salto, né? Um salto um pouquinho maior. Ele já começa a perceber as outras religiões, ele respeita essas outras religiões, acredita que nelas há uma ação de Deus, mas não atribui a elas o poder salvífico. Então, assim, a gente tem algumas teorias nelas, então eles acreditam que, os teólogos desse paradigma acreditam que nós temos, Deus pode agir lá, as pessoas podem encontrar um caminho, um meio de salvação, mas não a salvação em si, ser salvos por nessa perspectiva. Eles têm que encontrar o caminho sempre em Jesus Cristo. Sim, sim. Então é como se tivesse um Jesus oculto nas religiões, um Cristo oculto nas religiões. Eu me lembro quando estudei isso. Karl Rahner vai falar sobre cristãos anônimos, né? Que, de certa forma, aquelas pessoas que vivem os valores do Evangelho sem estar nele, sem ser batizado, que era a grande questão da igreja na época, né? Que tinha que estar batizado para estar dentro. Então, são essas pessoas que vivem esses valores sem estar lá. Então, de certa forma, elas encontram Deus. Como é que é isso no segmento evangélico? Nós poderíamos falar de um inclusivismo também em algumas igrejas evangélicas? Você chegou também a ver isso? Não pesquisei ainda não, porque a igreja evangélica também, ela segue mais ou menos a linha do Karl Barth também, que é a do só a graça, só a fé, né? Só pela salvação, só pela graça. E aí o único caminho é Jesus Cristo. Então tem o perfil exclusivista seria mais evidente aí. Isso. Sim. E no inclusivismo a gente tem a teoria do acabamento, inclusive, que é o arremate, né? Que alguns autores trabalham. Que eu posso achar, eu tenho outras figuras, mas o acabamento, o arremate é feito em Jesus Cristo. Então, a figura de Jesus, nesse caso, ela é central. Sim, sim. E a perspectiva pluralista, então, só para a gente fechar isso e rememorar, né? A perspectiva pluralista, ela já entende que não, que as religiões não giram em torno do cristianismo ou de Jesus Cristo, que as religiões, elas giram em torno de Deus. E que Deus se manifesta de várias formas, ele tem várias maneiras de se manifestar
em todas as religiões, e inclusive com o poder salvífico nessas religiões. Sim. Em cada um ele vai salvar, vai ter uma figura, não necessariamente uma figura salvadora, mas outras formas, outros meios, outros caminhos de salvação. Sim. Quando você aproxima, então, ensino religioso e teologia pluralista, você estava pensando em, se não tem uma perspectiva confessional, o ensino religioso, a teologia pluralista pode ser um paradigma, um caminho? Pode ser um caminho, porque já que ela propõe, o meu grande foco foi, já que ela propõe um diálogo interreligioso, talvez esse diálogo poderia, e até onde esse diálogo poderia ajudar. E, à medida que a pesquisa foi se desenvolvendo, eu fui percebendo que, dentro da teologia pluralista, o foco que ela trabalha, a revelação divina, o diálogo interreligioso, a salvação enquanto libertação, essas perspectivas que ela traz não fere a fé de ninguém, né? Porque quando eu parto para um diálogo, eu só posso ir para um diálogo se eu estou firme naquilo que eu creio. Isso tem que ficar claro. Muita gente tem medo de dialogar com o diferente por isso. E o próprio Claudio Gefré fala isso, né? Se eu não estou firme naquilo que eu creio, eu não posso partir para dialogar com o outro, porque eu vou me perder. Então, sim, isso aí já é um grande passo para entender que eu posso dialogar e não abrir mão da minha fé, daquilo que eu creio. E, dentro disso, a teologia pluralista ela vai trazer nessas perspectivas da salvação, da revelação divina. O que ela traz, eu posso levar isso para o ensino religioso de uma maneira respeitosa, vendo o ser humano. Sim. Que esse ser humano precisa de um crescimento, de um acolhimento, e é tudo isso que é proposto ali. Sim. Você começou falando no programa de hoje sobre o seu diagnóstico, né? Você visitou 3 escolas, você encontrou um cenário bastante diversificado, você diz, eu vi de tudo, né? Pessoas com formação adequada para a atuação no ensino religioso em perspectiva não confessional, mas você não encontrou nessa diversidade muita clareza, pelo que você disse. Que desafios você vislumbra para o ensino religioso hoje, principalmente o ensino religioso em escolas públicas, no horizonte, né, de uma disciplina de oferta obrigatória, embora seja de matrícula facultativa, com perfil profissional formado em ciências da religião, numa perspectiva pluralista, como você tem investigado? Que desafios você vislumbra? O que precisamos enfrentar hoje, né? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos enfrentar é o preconceito, né? É o preconceito e a questão e o conhecimento. Muitos professores estão no ensino religioso e não conhecem exatamente o que é a proposta do ensino religioso. Então, eu acho que precisa ficar claro hoje por que essa disciplina está na escola. E isso, inclusive, é um desafio, uma pergunta que está aí. Alguns querem tirar, outros querem deixar. Aliás, em torno dessa mesma pergunta, tem gente que acha que deve sair ou outros que deve ficar. Né? Que deve ficar. Então, se ela está lá e ela propõe trabalhar a formação do cidadão, as pessoas que estão trabalhando com essa disciplina, elas precisam ter... O grande desafio delas é entender a proposta da disciplina em si. Porque tem muitos professores que vão para o ensino religioso porque sobrou carga horária. Ele precisa completar a grade, então ele pega... Em alguns lugares, não tem a questão da formação em si. Não precisa ter formado em pedagogia com ênfase ou em ciência da religião. Então, a gente vê de tudo nesse porque tem aquela figura do licenciado, né, que pode fazer 500 horas de formação na área e assumir a disciplina. Então, os professores eles vão sem essa consciência e acaba que muitos entendem que é só trabalhar valor, a questão ética. Não é só isso. Isso a gente trabalha, acho que os temas transversais você trabalha em todas as disciplinas. E o ensino religioso, dentro do cenário que eu percebo hoje, principalmente nas escolas estaduais de Minas e as escolas que eu fui, a gente precisa dar uma atenção especial no sentido de que ela pode, sim, ajudar o cenário em que os nossos adolescentes encontram hoje, que são adolescentes violentos,
né? Teve escola que eu fui, praticamente quase todas que eu visitei, que as professoras tinham que falar que eu era da delegacia de ensino, eu era inspetora escolar, para eu conseguir entrar na sala e observar as aulas. Porque não tinha condição de eu entrar, por causa da indisciplina, né? Alunos realmente que às vezes davam medo. E a escola não é ambiente para isso. Então eu fiquei assim, gente, que escola é essa que nós temos hoje? E esse ensino religioso, nessa perspectiva, se eu trabalho o que as propostas, por exemplo, do Reino de Deus, que é uma das propostas da teologia pluralista, né, que o próprio Jesus trabalhou, que é a questão do respeito ao outro, de ver o outro, a questão do diálogo, Sim, saber esse sim. dialogar, né? O que é esse dialogar? E a questão da violência está muito presente, todos os professores reclamaram isso, dos projetos das escolas estão muito voltados para isso, para diminuir a violência. Sim. Então, quando você começa a perceber isso, é um desafio muito grande. Então tem um caminho aí pela formação, né? E por questões, inclusive, mais amplas, né? Do cotidiano da escola, nas comunidades que precisam ser trabalhados. Sim. O ensino religioso pode ser parceiro desse trabalho, né? Porque tem uma escola que eu visitei, por exemplo, que a professora ela é mais, ela é mais diversificada. Mas a aula dela, de todas as aulas que eu assisti, os alunos gostam. Mas ela procura trazer alguns temas que estão ali no dia a dia dos alunos, mas temas que realmente o ensino religioso propõe. Ainda que ela traga a sua maneira, não trazendo a questão da teologia pluralista em si, mas termina a aula, os alunos procuram. Eles confiam nessa professora. Sim. Então, pelo menos, eles já olham assim, tem aula de ensino religioso hoje? Que bom. Sim. Porque confiam. Então, eu acho que essa disciplina, ela deveria ficar em todas as escolas, ter esse lugar, onde o aluno consegue ter um professor que ele confia, um Sim. ambiente para ele aprender isso, respeito, valores, amor ao próximo, né? Que bom. Dineia, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela sua participação aqui no Religare. Prazer é todo meu. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, através da nossa página na internet. O endereço é pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Eu agradeço a nossa equipe, agradeço a nossa convidada, agradeço a você pela companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.